Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, em toda a sua casa e sua família. Queria começar a mensagem de hoje com uma pergunta. Quem é Jesus? Vamos ler alguns textos para entendermos quem é Jesus. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Abra sua Bíblia. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Ele é o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse texto, o autor dessa carta aos Hebreus, aos judeus que se converteram ao Senhor, ele relembra, na verdade, que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos patriarcas, aos pais dos judeus, desde Abraão, Isaac e Jacó, por meio de profetas. Também falou por meio de sacerdotes e por meio de reis e juízes. Deus usou muitas pessoas e de muitas formas Deus falava com seu povo. Até mesmo com a aparição de anjos, Deus falava ao povo de Israel. E o autor diz aqui, nestes últimos dias, nos dias de quem escreveu essa carta e dos seus destinatários, Deus falou através de seu Filho Jesus, o herdeiro de todas as coisas por quem Deus fez o mundo. Então aqui, o autor de Hebreus ele já começa a mostrar quem de fato é Jesus. Porque os judeus tinham concepções ainda superficiais, conceitos rasos de quem era Jesus. Isso nos faz lembrar uma ocasião em que Jesus reuniu seus discípulos, um grupo seleto de discípulos, os 12 apóstolos, e certa vez ele perguntou o que é que eles ouviam falar a respeito de Jesus nas ruas, nas praças, entre amigos, entre familiares, nos mercados, onde eles iam, o que é que se falava a respeito daquele homem de Nazaré. Ele perguntou aos seus discípulos. Vamos abrir em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 em diante, para vermos esse diálogo de Jesus, essa conversa de Jesus com seus discípulos. Mateus 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Então aqui, para mim, é a chave da revelação da pessoa de Jesus no Novo Testamento. Quem é Jesus? A revelação que Pedro recebeu é que Jesus era o Messias prometido, o Salvador, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje, muitas pessoas ouvem também dizer coisas a respeito de Jesus, conceitos, muitos deles superficiais, sobre quem é essa pessoa. E nessa mensagem, gostaria de apresentar esse Jesus, baseado na revelação de Pedro, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o texto que nós lemos lá em Hebreus, que ele é o herdeiro de todas as coisas por quem, ou seja, através de quem Deus fez o mundo. Então Jesus, ele, como diz também uma carta de Paulo, gostaria que vocês lessem, que abrissem Colossenses, capítulo 1. É um texto muito interessante. Versículo 17 fala a respeito de Jesus. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele.
Olha o que diz. Ele é antes de todas as coisas. Lá entre os judeus, além daquelas coisas que falavam a respeito de Jesus, que eram Jeremias, um dos profetas, muitos também no seu tempo diziam, não é este o carpinteiro, filho de José, filho de Maria? Eles conheciam Jesus apenas como o filho de José, o filho de Maria. Mas, pelo que lemos aqui em Colossenses, e algumas das declarações de Jesus no Evangelho de João, entendemos que Jesus é antes de todas as coisas. Portanto, antes de José, antes de Maria, antes de muitos dos que estavam ali conhecendo a ele apenas humanamente, fisicamente. Então, esses textos mostram que Jesus é antes de todas as coisas. Deus fez todas as coisas por meio dele. E Jesus veio com uma missão: revelar Deus aos homens. E ao mesmo tempo se revelar como a expressa imagem de Deus. E como disse lá o autor de Hebreus, Deus falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Assim como falou no passado, continua falando hoje. Através da igreja, através de mensagens como essa que vocês estão assistindo agora, Jesus está falando com você. Meu desejo é que você conheça Jesus como ele realmente é. Não apenas do que falam por aí, do que dizem a respeito dele, dos conceitos que têm sobre ele como um profeta, como um líder religioso, como o maior líder político, como o ser mais iluminado, ou qualquer outro tipo de conceito que você talvez tenha ouvido falar. Mas Jesus é o Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, o Cristo, o Salvador. E conhecer Jesus é a chave do relacionamento com Deus. E isso só acontece quando você se aproxima, lendo a palavra, com frequência, para alimentar seu espírito, quando você busca Deus em oração e abre o seu coração para Deus revelar Jesus a você, como Deus revelou a Pedro, que ele possa também revelar a você quem é Jesus. Fique na paz do Senhor, fique com essa palavra, continue na sua busca, continue se firmando nele e buscando conhecê-lo cada vez mais. É o meu desejo, e que a graça do Senhor continue sobre a sua vida e sua família. Em nome de Jesus. Amém.